Paz do Senhor a todos. É notório saber que nós precisamos identificar coisas que são erradas e mostrá-las para que as pessoas não caiam em erro. O que acontece é que desde que se começou a pregar o Evangelho, muitas vezes apareceram pessoas que achavam que sabiam mais que todo mundo, que eram mais sábias do que os outros, e usavam isso em proveito próprio, como que para angariar coisas que não são de Deus. O que eu quero dizer é que não existem pregadores mais sábios, existem sim os mais honestos. Porque aqueles que são honestos não vão pregar para vocês que cristão tem que ser rico, não vão pregar para vocês que cristão não pode ter problema. Cristão pode ter problema. Cristão muitas vezes tem problemas ou financeiros, ou pessoais, e outros tipos de problemas. O desemprego pode alcançar qualquer pessoa, isso é normal. A doença pode alcançar qualquer pessoa, isso é normal. Tristeza pode chegar em qualquer coração. Mas há diferencial entre cristão e não cristão por causa disso. Porque nós nos resignamos em Cristo, buscando verdadeiramente alcançar a solução nele. Mas aqueles que se acham sábios demais e que querem distorcer o Evangelho, colocam que ninguém sabe mais do que eles. Ou mesmo se exaltam dizendo: eu estudei bastante para falar isso. Estudou errado. Que triste. Não deveriam se exaltar desta forma, porque olha o que Paulo diz sobre a vida dele como cristão. 2 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele diz: e para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, Paulo sabia que ele não deveria se exaltar, porque todo o poder que ele manifestava provinha de Cristo e não dele. Então, Paulo não buscava exaltação, mas ele buscava a pregação do verdadeiro Evangelho. E o que acontece é que as distorções que têm surgido têm sido muito perigosas. Guarde bem esta mensagem, entenda o seguinte: se cada um de nós fosse mais especial que os outros, o que seria do Evangelho? Porque o Senhor diz que bem-aventurados são os humildes, não os soberbos. Ele diz que bem-aventurados são os pobres, não os ricos. Bem-aventurados os que padecem em nome de Cristo, não os que o desprezam. Lembre-se, Jesus também disse que as raposas têm seus covis e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde repousar sua cabeça quando estava aqui. Sabemos que toda soberba traz humilhação. A palavra nos diz que Deus abate soberbos e exalta os humildes. Paremos então de pensar que temos que usar de soberba e nos mostrar melhores que os outros. Paremos de pensar que somos melhores que os outros, porque não somos. De boa vontade, nós temos que lembrar que Cristo nos pediu para manifestarmos amor, e não para manifestar que somos melhores uns que os outros. Não. Isso é ser igual,
é ser uma pessoa pronta a servir a outros. Não se coloque como melhor que os outros. Mas lembre-se que somos pó e um dia ao pó voltaremos. Se tivermos paciência, sabemos que Deus ouvirá as nossas orações e nos atenderá conforme seja justo. Guarde bem esta palavra. Enraize-a no seu coração. Tenha consciência de que Deus não é controlado por nós. Guarde isto no seu coração, porque precisamos mesmo entender tudo o que o Senhor tem nos falado e tudo que Ele quer falar conosco. Não deduzamos que somos melhores que outrem, não, mas sejamos humildes o suficiente para dizer sempre que é Ele que se manifesta. Nós não temos poder, porque o Senhor já nos disse que sem Ele nada podemos fazer. Então tenha discernimento, todo discernimento que você queira buscar e aceitar de Deus. Busque a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria do homem é natural e é maligna, é diabólica. Então, fique na paz do Senhor e medite sobre esta palavra, para que Ele possa te ensinar ainda melhor do que este que vos fala. Fique na paz. Amém.